Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Private Talks. Meu nome é Ana Carolina Shibata, eu sou Head de Novos Negócios no Itaú Private Bank. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Walter Longo, que tem uma vasta biografia. Ele é publicitário, administrador de empresas, empreendedor digital, palestrante internacional e sócio da Unimark Comunicação. Ele também faz parte do conselho de várias empresas e escreveu diversos livros. Ele já foi presidente do Grupo Abril e eleito 4 vezes profissional do ano pelo Prêmio Caboré. Walter, é um prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo ao Private Talks. Obrigado, cara. O prazer é meu. Eu gosto muito do Itaú, então ter sido convidado para mim me deixou muito feliz. O Itaú, ao longo dos anos, ganhou o que a gente chama hoje da minha principalidade, não é? E por isso a minha satisfação está aqui com você. Fico muito feliz em ouvir, enfim, é uma honra para a gente ter um cliente como você. Walter, eu queria começar nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Você se formou em publicidade, se tornou uma grande referência em inovação e transformação digital, tendo inclusive escrito diversos livros sobre o assunto, né? Certo. Conta pra gente como é que tudo isso começou. Isso tudo começou, eu acho que eu tinha, 19, 20 anos, vim do Recife para São Paulo, né? Eu sou paulista, mas morava no Recife. E chegando em São Paulo, sem dinheiro e precisando trabalhar, todo mundo exigia, de alguma maneira, que eu tivesse experiência prévia, né? E eu não conseguia emprego e tinha uma dificuldade imensa de conseguir emprego. Então, a água começou a bater, né, no pescoço. E eu um dia procurei no jornal um anúncio que dizia assim: procura-se vendedor com experiência mínima de 5 anos, condução própria, domínio fluente do inglês e prática na área de vendas e tal. Eu não tinha nada do que estavam pedindo, mas tomado de coragem, e não porque eu sou corajoso, mas porque a necessidade gera a coragem, eu acabei indo lá, me candidatei, pedi uma autorização para eles abrirem uma exceção, eles abriram e eu comecei a vender. E por mais que eu vendesse, eu vendia bem, vendia direito, eu não conseguia ganhar o suficiente para pagar hotel ou pensão onde eu morava, mais alimentação, mais a escola que eu ia fazer faculdade. E então, um dia eu fui num endereço lá na Celso Garcia e ainda movido pelo mesmo desespero, subi e falei assim: olha, eu estou aqui em nome da ADVB, porque eu tinha que vender títulos de sócio da ADVB, e eu vim lhe oferecer uma palestra sobre a importância do relacionamento em vendas. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava falando, mas a pessoa falou: ótimo, adoro a ADVB, então venha para fazer a apresentação dia tal para 400 vendedores aqui da empresa. E eu então, absolutamente apavorado, aceitei. Aí fui no DEDOC da Abril, primeira vez que eu fui a Abril, depois acabei trabalhando muitos anos lá, para tentar preparar um material. Procurei fazer transparências naquela época sobre vendas e fui lá com a perna trêmula fazer uma palestra. E terminada a minha apresentação para esses 400 vendedores, tinham 60 vendedores querendo ser sócios da ADVB, o que significaria que eu ia fazer 60 vendas, né? Acontece que sozinho eu não conseguia preencher a proposta dos 60, acabei conseguindo pegar 5, perdi 55 potenciais clientes. Saí do consórcio Almeida Prado, que era o nome da empresa, voltei para a ADVB, contratei 4 ou 5 vendedores lá e alugava uma Kombi. Eu ia nesses lugares de grandes volumes de vendedores, fazia apresentação, todo mundo preenchia as propostas e eu dividia a comissão com essas pessoas. Veja que já tinha aí uma veia um pouco empreendedora, né, de contratar colegas meus para ir junto comigo, etc. Eu comecei então a me especializar, não em vendas, mas em palestra. Ou seja, era a venda por atacado que me permitia ganhar muito mais, eu dividia a comissão com esse pessoal. E a partir dali eu passei a ter uma vida melhor, comprei apartamento, carro, enfim, comecei a ter uma vida que eu comecei na área de vendas, mas hoje, tantos anos depois, eu sou palestrante,
porque movido por uma necessidade de sobrevivência, e veja como a necessidade gera coragem, gera ousadia, né? Eu acabei me transformando em palestrante, coisa que eu faço até hoje. Que legal. E como é que foi a inserção no mundo do conselho das empresas, né? Você é conselheiro de diferentes companhias. Isso. E se tornou sócio também de algumas empresas digitais. Isso. Como é que foi esse processo, Walter? Eu tenho a impressão, olha, eu fui presidente da Abril, não é? Do Grupo Abril, e aí saí do Grupo Abril, fiz um sabático, fui esquiar, passei alguns meses esquiando, e quando eu voltei, tinha uns 20 ou 30 convites para ser conselheiro. Não é? E eu, na época, identifiquei assim, talvez eu tenha sido convidado para ser conselheiro pela importância do cargo na Abril, meu know-how, não know-how, meu know-how político e tal, mas quando eu fui conversar com as empresas para entender o convite, eu percebi que naquele momento do mundo, 2018, mais ou menos, né, todos os conselhos haviam decidido ter alguém digital dentro dos seus conselhos. E como no conselho normalmente eram pessoas mais velhas, eu acho que eu era o único velho digital disponível na época, daí o volume de demanda para esses convites. E aí, em função disso, escolhi as empresas que mais me pareciam, vamos dizer assim, adequadas para o que eu poderia contribuir, e eu acabei entrando nessa área de conselheiro. Hoje eu sou do board, inclusive da Board Academy, que forma conselheiros, e eu me envolvi muito dali para frente na formação de conselheiros, e hoje talvez, junto com palestras, a minha atividade principal, fazer parte de vários conselhos. E você foi um dos pioneiros nisso, né? O que você acredita que foram as principais influências para traçar um pouco dessa sua visão sobre inovação? Olha, a minha visão de inovação, primeiro assim, eu sempre fui uma pessoa curiosa desde criança e sempre procurei estar updated com o novo, com o que vem por aí. Isso foi sempre um traço meu, mas eu era publicitário, especialista em planejamento, né, profissional de marketing, essa era a minha função. Em determinado momento da minha vida, lá pelo ano 2000, eu tive um problema com a minha esposa de saúde. A minha esposa tinha, segundo os médicos, 3 meses de vida. E eu então, vamos dizer assim, num momento muito dramático, né, da minha vida, eu me senti perante assim, aquela sensação de que não tenho o que fazer, né? Todos os médicos consultados davam o mesmo prognóstico, etc. E aí, um dia falaram para mim, olha, Walter, um dos meus sócios nos Estados Unidos falou, eu sou benemérito aqui do Jackson Memorial Hospital e aqui tem um cientista de câncer especialista em doenças raras, você não quer vir falar com ele? Eu peguei os exames da minha esposa, peguei tudo dela e fui para lá. Cheguei lá, o médico olhou todo o exame e falou, olha, é isso mesmo, nunca vi, é uma doença raríssima e o prognóstico é realmente 3 meses de vida. Mas tem um negócio novo chamado Google, que na época eu não conhecia, eu tinha ouvido falar, mas não participava. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. E aí, passamos um dia e uma noite procurando no Google se a gente encontrava alguma coisa sobre esse assunto. E nós acabamos encontrando um médico em Hong Kong, chamado Dr. Kuong, que já tinha tratado de 80 pacientes, os 80 tinham falecido, e ele estava com uma nova tese de que o que matava era o tratamento. E estava alterando completamente o tratamento com muitas melhorias repentinas, naquele momento. E então, voltei para o Brasil, falamos com os médicos, eles resolveram aceitar essa tese e o resultado foi que a minha esposa, um mês depois, estava curada e sarada completamente daquele problema. Era um vírus, era um câncer relacionado com vírus, uma coisa muito difícil, muito rara, que só dava na China e no México, etc. Bom, fazendo essa história mais curta, eu vi o milagre da tecnologia. Eu vi ao vivo, uma experiência pessoal, a importância que a tecnologia pode, e naquela época podia ter, na vida de alguém, né? E desde aquele momento eu passei a
me dedicar à tecnologia e inovação, porque entendi ao vivo e a cores quanto que a tecnologia pode alterar a realidade. Então, dali para frente, comecei a estudar inovação, fui para o Vale do Silício. Aí é que eu me dediquei à inovação, continuei na área de marketing, mas foi a partir deste fato que eu vivenciei, que eu, de certa maneira, virei as baterias para a área de tecnologia e inovação. Que lindo exemplo. Acho que é mais um exemplo da necessidade puxando mais uma fonte aqui de inovação. É muito interessante, exato. Fazendo essa viagem regressiva é isso mesmo, né? E olhando um pouquinho aqui, falando um pouquinho sobre o cenário no Brasil, né? Como é que você enxerga o cenário atual de inovação no Brasil? E na sua visão, quais os principais desafios e oportunidades que os empreendedores têm, né? Até pela sua visão agora de conselhos em empresas de diferentes setores que eles enfrentam aqui no Brasil? É interessante analisar que em todos os conselhos onde eu participo e em muitas empresas que são minhas clientes em outras áreas, fica muito claro que existe neste momento uma guerra silenciosa entre o setor de governança e o setor de inovação. Porque governança busca eliminar riscos e inovação precisa de risco para ser processada. Então, essa disputa, ela acontece, na maioria das vezes, dentro dos conselhos, mas também nas estruturas hierárquicas da organização. E se você dá demasia ênfase à inovação, você aumenta o volume de risco da empresa. Mas se você busca uma governança mais rígida, você elimina a inovação. Então é muito interessante ver este jogo de titãs acontecendo ao vivo e a cores dentro das organizações. Eu, no entanto, ontem estava num evento de gestão de risco, né, falando exatamente isso. Quando o mercado entra no módulo de mudança como nós estamos hoje, mudanças tão disruptivas, tão impactantes, talvez o grande risco seja não arriscar. E talvez esteja na hora da gente rever o jogo de forças entre governança e inovação. Falando um pouquinho sobre essa balança entre risco e inovação, você que tem essa experiência, enfim, olhando do lado estratégico, enfim, diferentes companhias, como é que você acredita que a gente pode fomentar uma cultura de fato de inovação nas empresas, e aqui especialmente em empresas que estão em setores mais tradicionais? Certo. Primeiro, importante dizer a você o seguinte: pessoas não mudam, mas elas podem encontrar um outro endereço que já existe dentro delas. E como que faz para isso acontecer? Com um ambiente propício a isso, onde pessoas acabam descobrindo que dentro delas tinha um viés inovador que elas não conheciam. Então, a primeira coisa, uma cultura propícia à inovação. A segunda coisa é celebrar a inovação. Eu vou dar um exemplo metafórico, mas que serve. Eu vou nas áreas comerciais das empresas, é uma festa sempre, né? Você tem carro embrulhado para presente, tem sino tocando, tem balão, né? Fecha o mês aquela festa, todo mundo se abraçando, porque cumpriram a meta. Então, a área comercial é uma área celebrada. O vendedor do mês vai para a parede num quadro, né? Enquanto isso, alguém que inova num processo que traz uma melhoria incremental na forma de produzir as coisas dentro, ou que faz um prompt excepcional que traz resultados muito bons para a empresa, o máximo que ele consegue é um tapinha nas costas e falar assim, ó, vai fazer bobagem, hein? É um marco silencioso. Né? Ou seja, a gente não celebra a inovação dentro das empresas com a mesma ênfase que a gente celebra a área comercial. E por que isso é um equívoco? Porque às vezes a inovação resolve o problema da vida daquela empresa, enquanto aquele vendedor resolveu o problema do mês. Então a gente celebra quem resolveu o problema do mês e não dá a mínima ênfase às pessoas que estão lá para resolver o destino daquela organização.
É um equilíbrio aqui entre visão de curto prazo e a visão de longo prazo nas estratégias das companhias também. Eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, no momento em que estamos, onde as empresas apresentam margens decrescentes e complexidade crescente, não é? Onde os custos sobem pelo elevador e os resultados pela escada, a tendência de todo mundo, dos líderes das organizações, é ficar mais preocupado com a pendência do que com a tendência. Isso é muito perigoso em momentos disruptivos, fazendo com que todo mundo foque muito mais no fim do mês do que no fim do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial? Vamos. Né? Você mesmo diz, enfim, que depois de várias ondas, a gente teve a onda da internet, a gente teve a onda das redes sociais, a gente está vivendo agora um tsunami da inteligência artificial. Qual que é a sua visão sobre o impacto no mercado de trabalho? E acho que mais importante, né, a gente tem muitos jovens aqui que também estão nos assistindo, assim, quais são as habilidades que esse profissional do futuro deveria ter quando a gente pensa num ambiente agora muito mais propenso à inovação e o impacto da IA no dia a dia das empresas? Olha, primeiro vamos falar que a IA é um tsunami, não apenas mais uma onda que chega na praia da nossa vida, porque ela tem inédito em relação a qualquer coisa que aconteceu antes na sociedade, um tripé que ela trouxe de abrangência, impacto e velocidade. Algumas ondas anteriores vieram com muito impacto, mas baixa velocidade, ou com muita abrangência e pouco impacto. Esta foi a primeira onda de inovação que chega até a praia da nossa vida com grandes doses de impacto, velocidade e abrangência. Por isso a gente chama de um tsunami. Segunda coisa, ao chegar, muita gente fala veio para tirar emprego, Não, ela veio por um processo de adição e não de substituição. Daqui para frente, nenhum homem ou mulher vai ser melhor em muitas coisas do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que o homem ou uma mulher com uma máquina, né? Ou seja, isso significa dizer que a IA não veio para tirar emprego de ninguém, mas alguém usando IA vai tirar o nosso emprego. E aí todos nós, de qualquer idade, independente das novas gerações, temos uma decisão a fazer. A gente quer continuar normal ou quer virar exponencial? Essa é a nova oportunidade que a IA nos trouxe. A gente quer continuar fazendo as coisas da mesma maneira como vínhamos fazendo ou queremos fazer muito mais rápido, muito melhor aquilo que fazíamos antes. Como experiência pessoal, eu hoje gasto em média 15 minutos em atividades diárias que eu gastava 4 horas. Portanto, o que a IA fez para mim? Me devolveu 3 horas e 45 minutos por dia para eu fazer o que eu quiser. Então, primeira coisa é o seguinte, você tem que, ao ver a IA, tentar entender o que eu quero continuar fazendo, mas fazer muito melhor do que eu fazia, e o que eu quero deixar de fazer, porque é chato, burocrático, maçante. Para ambas as questões, você tem milhares de ferramentas de IA que vão te ajudar nesse processo. É, portanto, uma decisão individual, não é uma decisão de CNPJ, é uma decisão de CPF. Assim como um dia eu tomei a decisão de evitar a vida sedentária, fui para uma academia e fico 1 hora por dia em cima de uma esteira, como um hamster indo para lugar nenhum, porque eu me conscientizei de que a vida sedentária faz mal e que eu preciso fazer exercício. Da mesma forma, cada um de nós temos que nos conscientizar de que a IA chegou e que, ao chegar, pode transformar a realidade da minha vida pessoal e profissional, e eu tenho que me jogar de maneira entusiasmada nela. Falando das habilidades, qualquer pessoa que queira atuar com inteligência artificial precisa de alguns ingredientes básicos, sendo o mais importante deles a chamada extensão vocabular. Porque ao fazer os prompts, você precisa ter empatia digital, que é a capacidade de se comunicar de forma que a máquina entenda você. E para isso você precisa de extensão vocabular, bagagem, conteúdo e imaginação.
Muito legal. E empatia, né? A empatia digital, porque, por exemplo, se a pessoa não souber a diferença entre enfrentar, afrontar e confrontar, e achar que é tudo sinônimo, não virá a resposta da IA do jeito que ela queria. Se ela não souber a distinção entre teto e abóbada, não virá o projeto arquitetônico que ele almejava. Se a pessoa usa como sinônimo possessão, compulsão, sem entender que são coisas completamente diferentes, ela terá uma dificuldade muito grande. Então, primeiro, extensão vocabular, fundamental. E isto hoje, infelizmente, nós estamos vendo um reducionismo vocabular. A turma do tipo assim não vai ter condições de atuar com o IA. E é interessante que a IA está trazendo um novo fenômeno que nós chamamos de fim do etarismo. Ou seja, nos Estados Unidos e na Europa estão contratando pessoas acima de 50 anos para atuar com o IA. Por ser uma tecnologia singela, fácil de usar, né? Não tem barreira para a idade mais avançada. E ao mesmo tempo que quer dessas pessoas imaginação, bagagem, conteúdo e extensão vocabular, a pessoa mais velha, até por tempo de vida, tem esses ingredientes muito mais. Vontade de aprender, né? Exato, e além disso, leu muito mais do que as novas gerações, então é um fenômeno interessante, é o chamado efeito colateral da inovação, trazendo subprodutos. Legal, interessante mesmo. E sobre IA generativa, Walter, o que você acha que a gente já aprendeu sobre o tema desde que ele surgiu e como é que isso deve evoluir no futuro? Olha, a inteligência artificial, né, não sei se todo mundo sabe, tem mais de 70 anos, é minha contemporânea, né? E durante 70 e poucos anos, ela ficou circunscrita a laboratório, não ia para o escritório. Ficou circunscrita a iniciados e não iniciantes. Ficou circunscrita a técnicos e especialistas e não ao cidadão comum. No dia 30 de novembro de 22, portanto, há 2 anos atrás, ela finalmente passou a falar a nossa língua, porque até então eu precisava entender de código, de matemática avançada, ser um especialista na área de equações complexas para poder utilizar a IA. A partir dessa data, 30 de novembro de 22, ela passou a falar a nossa língua e passou a conversar conosco de maneira coloquial, como nós estamos aqui conversando. Então, a grande mudança foi essa. A partir desta mudança, o que aconteceu com a IA foi que ela desenvolveu, em 2 anos, milhares de ferramentas. Eu considero, talvez, o maior movimento empreendedor da história recente. Milhares de empresas foram criadas, milhares de ferramentas, plataformas, devices foram desenvolvidas e hoje você tem uma verdadeira caixa de Pandora, que é aquela caixa que quando você abre você não fecha mais. Então, tudo que hoje a gente quiser fazer em qualquer área, ramo de atividade, tem ferramentas disponíveis para nós e que a gente conversa com elas como estamos conversando aqui. Então, trata-se de uma tecnologia que é absolutamente complexa sem ser complicada. Mais uma vez, a extensão vocabular faz com que pessoas usem complexo e complicado como sinônimo, quando não são. Legal. Um desafio que a gente tem é que a gente vive hoje ciclos de inovação muito curtos, né? Como é que, muito rápidos, assim, como é que a gente se prepara para essa realidade, por essas mudanças que estão por vir em função desses ciclos cada vez mais acelerados? Nossa, essa é uma história para um podcast inteiro, sabe, cara? Porque é o seguinte, a sociedade entrou na era da efemeridade. As pessoas estão vendo o mundo de maneira cada vez mais efêmera. Esta sensação de efemeridade gerou em nós a busca pela gratificação instantânea. Não é? Então, hoje, nós estamos vendo a sociedade de um jeito que é assim, eu não quero arrumar o quarto de manhã porque eu vou desmanchar à noite. Né? E esta visão efêmera, esta visão de que tudo é rápido, tudo é fugaz, está trazendo para todos nós alguns efeitos colaterais danosos. Por exemplo, tem gente que me manda um vídeo falando assim, assista o vídeo até o fim, o vídeo tem 15 segundos. Falei, não é possível que ele achou que eu fosse parar antes, mas muita gente para. Nós estamos sendo superficiais na leitura
da mídia, nós não estamos indo fundo em nada, nós estamos com alta capacidade de curiosidade diversiva e empática, que é aquela curiosidade sobre pessoas e abrangente, e nenhuma curiosidade epistêmica mais profunda de por que as coisas são assim, por que aquilo trouxe aquela consequência. Então, essa superficialidade da população, esta efemeridade que a gente sente ao redor, gerou uma sociedade que não é que quer mais as coisas, ela quer aqui e agora, o que é um grande desafio para o conceito de investimento. Porque o conceito de investimento é: eu vou guardar R$100 por mês e no fim do ano eu compro uma geladeira. Esta visão que eu sempre tive, que havia uma correspondência bionívoca entre esforço e recompensa, ela caiu por terra. As pessoas hoje não querem poupar para ter alguma coisa lá na frente, elas querem as coisas aqui e agora. E se a pessoa quer uma geladeira e ela só tem R$100 no bolso, ela põe esse dinheiro no bet para poder comprar a geladeira hoje e gelar a cerveja dele à noite. E se por acaso ele não ganhar no bet, ele vai roubar um celular. Ou seja, a sociedade está tendo um sintoma preocupante de uma visão absolutamente imediatista, com repercussões na religião, na política, em todos os setores, porque a sociedade deixou de entender que prêmios futuros exigem um trabalho presente e querem tudo aqui agora. Isso está trazendo graves problemas. Então, a gente ficar proibindo o betting, nós estamos, no fundo, quebrando o termômetro ao invés de entender a causa da febre. A causa da febre é gratificação instantânea, tomou conta de todos. A própria religião evangélica ganha hoje mais adeptos do que a religião católica, porque a religião evangélica promete entregar agora o que a religião católica promete entregar depois que você morrer. Então, esta visão de longo prazo, essa visão da aposentadoria, essa visão de plano de carreira, os jovens hoje, você começa a falar de plano de carreira com ele não dá risada por respeito, porque ele não quer saber o que vem amanhã, ele quer saber o que quer agora. E tinham pessoas no Grupo Abril que chegavam para mim e falavam assim: Walter, eu queria falar com o senhor. Pois não, eu lhe atender, era um trainee. Eu estou aqui há 3 meses e ainda não tive nenhuma chance. Assim, chance. É uma geração imediatista, né? É uma geração imediatista, mas o imediatismo tomou conta da população inteira. Ou seja, analisa o seguinte: hoje, se um site demorar 5 segundos para baixar, a sensação das pessoas é que ele estava na fila há 15 minutos. Né? Se você, por acaso, falar espera um minutinho, a pessoa fica revoltada. Eu não quero esperar um minutinho, o saque tem que me dar a informação ou a decisão na hora. Eu quero apertar o celular do iFood e a campainha tocar. Esta sensação de imediatismo está trazendo uma enorme revolução na logística e, simultaneamente, no atendimento e no relacionamento com os clientes, que exigem tudo agora. Enquanto isso, tem empresas que outro dia eu fui lá comprar um sofá, pediram 95 dias úteis para entregar. Eu falei: essa empresa não tem futuro. Porque daqui a 95 dias eu não sei se eu estou morando no país, não é nem naquele apartamento. Não é? Esta visão de que tudo é efêmero, que o Zygmunt Bauman falava muito na sociedade líquida, é algo que as empresas vão ter que entender e passar a atuar dessa forma. Legal. Walter, até se a gente puder fazer uma conexão desse ponto com o seu livro, né? O Abaixo os Gurus, Salve os Guris. Você fala muito da importância da gente resgatar a criatividade e a imaginação justamente para a gente conseguir enfrentar essa nova era da inteligência artificial. Como é que a gente faz para estimular justamente o potencial criativo, não só da população como um todo, mas com foco principalmente na geração mais jovem? Olha, 2 coisas que as gerações mais jovens precisariam ser estimuladas: curiosidade e vontade. Ou seja, pessoas não estão sendo mais curiosas, estão partindo de um princípio perigoso que é: quando eu precisar saber alguma coisa, está no Google. E esta visão de que está lá é verdadeira, está no Google, só que no Google
não faz sinapse. Não fazendo sinapse, eu não gero insights. Não gerando insights, eu não tenho ideias. Então, nós estamos assistindo a um crescimento preocupante da indigência cognitiva. Ou seja, o digital trouxe coisas espetaculares para a sociedade. Não precisamos nem falar, né, de quanto que trouxe de positivo para todos nós, mas trouxe, como eu falei, alguns efeitos colaterais. Um deles é esta sensação de que eu não preciso saber nada e, portanto, eu não embarco o conhecimento na minha cabeça. Não embarcando o conhecimento na minha cabeça, eu me torno um zumbi digital, porque eu perco o meu critério, eu perco a capacidade de discernimento e, a partir disso, eu sou muito manipulável pelas fake news e etc. Então, minha recomendação é: vamos embarcar conhecimento na cabeça. Tá? Se não embarcarmos, vamos entender que ideia, criatividade é como gato e não cachorro. Vem quando quer e não quando você chama. Você não fala, vou ter uma ideia, você não terá. A sua ideia virá a partir de um conhecimento embarcado. E o que a gente está vendo é que hoje a inteligência artificial será a produção do mundo e o ser humano será a criação do mundo. Ou seja, as máquinas vão fazer tudo para nós. O que nós precisamos ser não é produtivo, nós precisamos ser criativos, imaginativos e precisamos ter vontade. Vontade é o que moveu o ser humano até aqui. Em 1500, pessoas se jogavam no mar desconhecido porque queriam saber o que tinha do outro lado. No século XVIII, na Inglaterra, havia uma loteria em Londres, cujo prêmio era você ter a oportunidade de passar uma semana na Real Academia de Ciências junto com os cientistas para saber as coisas. A gente tem hoje uma biblioteca de Alexandria no nosso celular, na nossa mão, e as pessoas não querem saber nada. Então, minha visão projetada do futuro é que o mundo não será mais dividido entre ricos e pobres, ou brancos e negros, sim entre curiosos e descuriosos. E o livro mostra como eu posso aprender a ser um habitante desse novo mundo, muito mais com as crianças que são criativas do que com os gurus que nos ensinam a ser produtivos. Concordo plenamente. Falando ainda sobre futuro, o que você vê de tendências tecnológicas e de mercado que, na sua visão, vão ter maior impacto, né, nos próximos anos? Olha, o primeiro maior impacto que eu vejo de tudo que está acontecendo é a supremacia do ouvir e falar mais do que o ler e escrever. A sociedade foi falando menos e escrevendo mais em função do universo digital. E, de alguma maneira, a gente está vendo uma inversão disso. Nós, muito em breve, não teremos mais computadores com tela nem teclado. Nós estaremos falando e ouvindo deles tudo que a gente deseja. E falar e ouvir é muito mais natural e humano do que ler e escrever, porque ler e escrever é uma dupla codificação que você tem que fazer no seu cérebro. Então, isso vai reduzir drasticamente o custo dos equipamentos e, ao mesmo tempo, ser muito mais acessível a muito mais gente a utilização desse universo digital. Então, vejo essa como eu diria, uma tendência. A segunda tendência é uma grande revolução no ensino. Ou seja, nós até hoje estamos na chamada Idade Média. A gente acha que a Idade Média acabou em 1452, né, com a tomada de Constantinopla, mas, na verdade, a Idade Média está acabando somente agora. E por quê? Porque tudo era baseado na média, né? Você fala medicina, protocolos genéricos definem o que é bom ou ruim para você. Você fala educação, a gente dá aula para 50 alunos na classe pela média do conhecimento de cada um, não é? Tudo é definido pela média. A mídia, até bem pouco tempo, pensava em mulheres AB 20, 45 anos. A decisão de onde veicular era baseado na média. E o mundo digital trouxe a individualidade, né? A individualidade no sentido de que agora cada pessoa pode ser entendida na sua pessoa e não mais numa massa disforme de consumidores. Consequência disso na educação é que a gente já tem visto muitas experiências recentes mostrando que os professores vão se transformar em mentores e a IA será o verdadeiro tutor do aluno.
vai haver uma inversão onde nós vamos fazer lição de casa na escola e ter aula em casa. Ou seja, a IA vai estimular aquele aluno a fazer a ter as aulas em casa, e se ele está bom em matemática, ele avança rapidamente, se ele está mais lento em português, ele vai mais devagar, de maneira individual. E aí ele vai para a escola e aprende a se socializar, aprende a trabalhar em conjunto, faz a lição de casa com os outros, quem é bom de matemática ajuda o outro que é ruim ou vice-versa, e com isso o professor que fica na classe vai ajudar essas pessoas como mentor, inspirando essas pessoas e não tomando conta ou corrigindo prova delas. Então, essa mudança do ensino, eu diria ensino coletivo para o ensino individual, é uma grande revolução, e nesta passagem estimular a curiosidade e manter a curiosidade infantil vai ser fundamental. Pena que ainda nós estamos no Brasil ainda discutindo coisas que nos remontam ao passado, discutindo as regras do MEC ou discutindo agora a semana de 4 dias. Ou seja, nós não estamos entendendo que está havendo uma grande revolução no mundo e nós continuamos olhando para frente, infelizmente, não pelo para-brisa, mas pelo retrovisor. Perfeito. Walter, qual legado você gostaria de deixar, principalmente no campo da inovação, e falando um pouquinho sobre próximos passos, né? O que você se vê assim fazendo no futuro? Olha, eu acho que, primeiro, legado não é o que você deixa para as pessoas, assim o que você deixa nas pessoas, né? É o que você deixa na capacidade de transformar pessoas. Eu confesso a você que na minha função de palestrante, de escritor, de certa forma é uma forma de eu tentar mostrar para as pessoas que algumas coisas podem ser transformacionais na vida dela. Então, no fundo, o palestrante, o escritor, é um missionário, ele tem uma visão de mundo e passa a dividir esta visão de mundo com as pessoas. O que eu acho que eu aprendi nessa tarefa é que no mundo atual dividir é multiplicar, né? Muita gente está preocupado com o direito autoral ou estão usando a minha ideia. É ao contrário. Eu acho que você tem que pegar todas as suas palestras e colocar no YouTube. Acho que você tem que democratizar o acesso a tudo que você fala e escreve. Acho que você tem que estar disposto a conversar com qualquer pessoa que tenha curiosidade, porque curiosidade e vontade é que vão transformar esse mundo e principalmente aproveitar tudo que está acontecendo. Não há a menor chance, e para encerrar a nossa conversa, eu queria deixar aqui um conselho para todos que estão nos ouvindo, não há a menor chance da gente continuar acompanhando a evolução da tecnologia sem lermos muito. E parece uma coisa anacrônica o hábito de leitura, né? Pois acredite, a leitura gera simultaneamente extensão vocabular e imaginação. E por que ela gera imaginação? Porque, diferentemente das outras formas de comunicação, a leitura faz com que eu imagine junto com o autor. Se eu assistir um filme, eu estou sendo espectador da imaginação alheia. Mas se eu estiver lendo um livro, eu estou imaginando aquela cena, aquela imagem, aquela descrição, e isto treina a minha imaginação, que vai ser um componente fundamental. Então, parece anacrônico o que eu estou falando, mas assim, querem estar cada vez mais aproveitando o futuro, a tecnologia que vem por aí? Leiam mais, façam disso um hábito diário e cotidiano, porque certamente vai ajudar muito, tanto na extensão vocabular, fundamental para um prompt, quanto na capacidade de imaginar, porque sem imaginação, sem divagação, não há salvação. Walter, muito obrigada por essa conversa que foi super inspiradora e por dividir um pouquinho da sua experiência com a gente. Você sabe que é interessante, eu normalmente não falo do passado, né? Sempre do futuro. Aliás, é a minha missão na vida. Mas foi muito gostoso aqui relembrar alguns episódios da vida. E, no fundo, a vida é isso, né? Uma série de episódios. Eu diria para você que uma pessoa deve se considerar bem-sucedida quando ela teve 4 fases na vida dela. A fase da infância, quando ela ouve a história, a fase da vida adulta, quando ela faz história, a fase da terceira idade, quando ela conta a história, e depois quando ela morre e vira história. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigada a você.
E obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Até o próximo Private Talks.